Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, caro ouvinte da Rádio RCI. Você que está aí nos ouvindo de casa, do carro, do trabalho, do escritório. Nós estamos sempre trazendo aqui uma obra para ser esmiuçada, para ser aprofundada, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, pela voz do próprio autor. Então, o livro de hoje é O Professor Reflexivo e o Professor de Direito, uma pesquisa de caráter etnográfico. Nós estamos aqui com a nossa autora convidada, Adriana de Lacerda Rocha, ela que já esteve conosco em outra oportunidade, né, porque ela também é autora de outra obra, do ciclo. Me ajuda aí, Adriana. Está aqui, professora Rose, ó, do Ó, ciclo da praxis pedagógica ao ciclo da praxis parapedagógica aplicada à educação jurídica. isso. Se você Continuação desse nosso. Se você entrar no nosso no YouTube e colocar lá Entre Livros Ciclo, ele já vai puxar a entrevista com a Adriana. Ela é graduada em Direito, ela tem mestrado em Ciências Jurídicas e tem doutorado e pós-doutorado em Direito. E a obra tem relação com a sua área, não é isso? Adriana, primeiramente a gente quer te dar as boas-vindas, né, novamente aqui no nosso programa, falando, né, sobre isso, sobre o professor de direito, né? Então eu queria começar perguntando para você assim, a gente sempre começa pelo título, tá? Para a gente entender o contexto, né? É a síntese da obra o título, né? Um professor reflexivo e o professor de direito. Vamos contextualizar o que é esse professor reflexivo antes da gente entrar no conteúdo em si? Sim. Oi, Rose. Alô, ouvintes, novamente, o pessoal que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando. Obrigada novamente pela oportunidade, né? Esse programa é muito importante, porque você divulga muitas obras sérias, né? Então, esse livro, como você falou, ele é resultado da minha pesquisa de doutorado na UFS. E aquela nossa outra entrevista foi a sequência desse aqui, que foi o pós-doutorado. E o professor reflexivo, o professor de direito, ele apareceu como tema de pesquisa na academia, no doutorado. Eu agradeço muito o meu orientador maravilhoso, que é uma pessoa pioneira na área da educação jurídica no Brasil, que é o doutor Horácio Vanderlei Rodrigues. Ele abriu as portas para poder pesquisar e falar de docência, né, na área jurídica, que é uma coisa rara. A gente não ouve, né, na área, principalmente na academia, na área assim, do exercício das diversas áreas profissionais do direito, falar do profissional, sabe, Rose? A gente não tem esse hábito de fazer essa autorreflexão, né, do nosso papel diante da sociedade. Quando se fala, na verdade, a gente observa que há uma tentativa, né, de alguns colegas, de alguns professores, de profissionais mesmo da área, de se falar desse perfil, né, do profissional. Mas é uma análise, eu diria assim, vou fazer um resumo assim, de senso comum, tá? É uma análise mais teórica e menos prática e de autopesquisa, como a gente está acostumado a fazer, né, Rose? E aí eu quis trazer um pouco disso para a própria pesquisa acadêmica, mergulhar nesse universo de como seria esse perfil do professor de direito, mas de um professor que se busque ser um professor reflexivo, que é um professor, sabe, aquele professor que faz diferença na sala de aula. Então, esse livro, na verdade, ele está focado para a faculdade de Direito, né, nas universidades de Direito, mas ele serve para qualquer docência, qualquer área universitária. Qualquer professor da área de humanas ou exatas, mas que atue
em faculdade ou universidade queira melhorar a sua docência, ser uma pessoa assim que faça diferença de uma maneira ética, mais positiva, o livro ajuda, porque ele é interdisciplinar, porque ele quis, a proposta dele, foi aí que o doutor Horácio me ajudou muito, ele foi muito querido, que ele me deixou com muita liberdade, então eu fiz do jeito que eu quis, ele foi me orientando, e o livro ele quis fazer essa conexão entre a pedagogia e o direito, né? A pedagogia e como que é a educação no Brasil em relação às faculdades de direito. Aí eu vou sintetizar para você passar a palavra para você. Aí por isso que vem uma pesquisa de caráter etnográfico, porque esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa de campo, é uma pesquisa que a gente fica ali no dia a dia. Não existe na área jurídica. Então, esse livro foi o primeiro livro no Brasil que fez uma pesquisa etnográfica na área jurídica. Não existe. E eu acho que até hoje ainda não tem. Que esse livro é de 2012, né? Tem 12 anos aí. A pesquisa foi em 2009, foi a primeira pesquisa com docência jurídica no Brasil. Então, ele é inédito em Puxa, relação a isso. pioneiro. E aí eu fiquei feliz porque foi bacana que depois, né, dessa publicação, até pela própria divulgação do professor Horácio, que ele é uma pessoa conhecida, ele que abriu as portas, na verdade, da educação jurídica mais ali no dia a dia no Brasil. Aí, depois eu comecei a perceber que nos congressos jurídicos, que tem aqueles debates, aqueles encontros, começou a aparecer gente falando de professor do direito. Então, eu achei muito legal. Falei assim, mal ou bem, aquela ideia ficou no cosmos, né, Rose? Então, A sementinha foi plantada, é a né? semente. Então, a pesquisa etnográfica, essa pesquisa, ela vem da sociologia, da antropologia, que eles são craques, né, essa área de fazer pesquisa de campo, você sabe disso. Aí eu fui fazer na área jurídica. E aí foi muito pelo professor Horácio, que ele gostou bastante da ideia, porque normalmente as teses, dissertações na área do direito, elas são muito bibliográficas. Você não tem pesquisa de campo, porque a pesquisa de campo dá muito trabalho. E você tem que estar ali no dia a dia, né? Um dia atrás do outro, você tem que ter disponibilidade de tempo, tem que ter recurso financeiro. Então, assim, é mais raro, porque é difícil, né, você ter essa disponibilidade de tempo. Eu fui muito, assim, privilegiada, eu acho, porque eu tive essa oportunidade de ter esse tempo. Foram 6 meses, né, todo dia, na Grande Florianópolis, indo em todas as faculdades de direito de Florianópolis, para aplicar o questionário. Então, esse aí foi o ineditismo também, porque a gente queria ver a realidade, juntar essa realidade do dia a dia do professor de direito com a teoria, com a bibliografia, e ver se corroborava ou não as hipóteses. Foram 26 hipóteses, 23 com 26 perguntas, né? Então, foi bem bacana, porque tinha diário de campo. Então, eu ficava sentadinha na sala dos professores, ouvindo a conversa, observando. Aí eu ia anotando no diário de campo. Aí eles respondiam o questionário, né? E aí é muito difícil, né? Porque o professor universitário, né? De modo geral, a gente que, né, dá aula em faculdades, tudo. Eu atualmente não dou mais, mas eu dei durante muito tempo. A gente chega correndo, né? Para dar aula, sai correndo. E na área jurídica, então, é assim, ó concurso. Então, para o professor responder o questionário era muito difícil, porque você ia no horário, achava um ou dois, aí ele falava, volta na quarta. Aí você ia lá, voltava na quarta e não podia. Então, você imagina 6 meses, né? E foram mais de 300 professores. Aí o professor Horácio, que era o orientador, falou, não, eu quero os 300. Sim, senhor, né?
Então, é mais ou menos esse o contexto, tá? Tá. É engraçado, né? Porque, assim, tem algumas áreas, eu penso que talvez até a maioria das áreas de conhecimento geral, né? Especialidades, ciências, geralmente a pessoa ela escolhe um caminho, ou ela vai para a docência, ou ela vai para a atividade prática da sua profissão, né? Da área que Isso. se formou. E no direito, eu não sei se eu estou enganada nisso, mas assim, na minha época, né, eu também dei aula em faculdade e a gente via uma condição diferente do professor de direito, que ele estava na sala de aula, mas ele também estava exercendo a profissão. E ali a sala de aula era uma maneira dele ter um status, dele ter uma rede de pessoas de influência, ele ser uma referência em alguma área para os próprios acadêmicos. Então, aquilo ali agregava o exercício da profissão. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, é isso mesmo que acontece ou essa foi só uma impressão que eu vivi? Essa foi uma das hipóteses, Rose. Ah, ok. Perfeito. Você foi em cima do lance, porque justamente uma das hipóteses, foram 23 hipóteses. Dessas 23, só 3 foram refutadas. As outras todas eu confirmei. E uma dessas hipóteses tem a ver com isso que você falou, que o professor de direito, ele não é um professor reflexivo, daí o título. Porque o professor reflexivo é uma teoria que é da pedagogia, né? E aí os autores vieram da pedagogia para embasar o questionário, as hipóteses, se ele era reflexivo ou não, né? O professor de direito, que é o Antônio Nova, o John Dewey, né? O Donald Shaw, que são autores portugueses, americanos, né? Que vinham falando, já vem falando sobre isso desde a década de 70, de 60, sobre a docência reflexiva, que é o professor, ele olhar o aluno, ele não olhar, não só passar o conteúdo em sala de aula. E aí, no caso dos professores universitários ou do professor de direito, ele não ficar só preocupado em jogar conteúdo, né, técnico, científico, em cima da cabeça do aluno, mas ele observar como é que ele pode adaptar esse conteúdo à realidade do aluno, futuro profissional, né, Rose? Um profissional que vai ter muita responsabilidade social e que a postura dele, o exemplo dele vai influenciar muito. Então, o próprio professor já tem que começar a pensar assim, né? O profissional. Então, chega o promotor, o juiz, o magistrado, que é da área jurídica, em sala de aula, uma das perguntas das hipóteses era essa, se ele achava importante a ética em sala de aula. Se ele achava importante, ele dá bons exemplos em sala de aula, né? Se ele achava importante a docência em si. Então, uma das hipóteses tem a ver com isso que você falou, que é a maioria dos professores considera a docência em faculdade um bico, porque os autores, desde a década de 70, já vinham falando isso, que a crise no direito, então, assim, a base também é assim, crise jurídica, que a crise do ensino de direito nas faculdades não era bom, não é bom, né, no Brasil. Por que que não é bom? Por que que só tem conteúdo e os profissionais depois, quando vão exercer, não são bons profissionais? E aí, desde a década de 70, então foram mais de 30 anos de pesquisa bibliográfica, né? Quer dizer, eu peguei os autores há mais de 30 anos para fazer o que que eles tinham como hipótese principal, né, para a crise do ensino jurídico no Brasil, que a gente sabe que existe, né? Aí depois vai dar lá na frente, né, Rose? Você vai querer solucionar um problema seu, um conflito seu sério, e aí você vai procurar o profissional. É difícil você achar um bom profissional, profissional que entenda, né, esse seu dilema, que consiga resolver, que, né, apazigue os ânimos, né? Enfim, aí uma série de coisas. Então, é um bico a docência.
E aí a hipótese era essa: o professor considera um bico? Considera. Aí tem lá o questionário, né, perguntando quantas horas ele fica em sala de aula, quanto tempo ele demora para preparar o plano dele de ensino no semestre, como é que ele faz isso. Então, a maioria tem plano de aula? Não. Tem teórico, aquele que a gente tem que entregar na universidade, né? Porque E aí, às se a vezes é cópia universidade do não. semestre passado e pronto, né? Isso aí. Tirar cópia, porque se não tiver, aí não tem nota para o MEC, aí a faculdade não tem, né, lá a nota alta, aí não vai ter aluno, aí tem a prova da OAB na área jurídica, e aí a crise do direito, o pessoal fala, uma das coisas, a gente quer preparar profissional que pense, jurista, que saiba raciocinar, ou a gente quer preparar um bom técnico que vá passar na prova da OAB, né, que vai resolver matematicamente. Essa segunda possibilidade não é professor reflexivo. Ele está simplesmente treinando a pessoa a fazer prova para passar na prova da OAB ou passar em concurso, né? E aí não é um jurista, não é uma pessoa que saiba lidar com os problemas reais depois, né? Então, chegam, porque nunca vai ter na área jurídica um problema, um conflito, algo que é matematicamente idêntico a por exemplo, uma decisão, né, de algum tribunal, algum outro caso que você viu. Tem sempre algo diverso, porque o ser humano é diferente, né? As brigas, né, vamos falar a verdade, porque lida com muita briga. As brigas são diferentes, né? As necessidades de solução são diferentes. Então, ele tem que saber raciocinar para poder, né, atender ali, a fazer uma assistência, atender, né, apaziguar. E aí o professor em sala de aula que chega e só vai dando lá pergunta, só vai lendo o código, que aí é outra pergunta também, né? É bico, né, Rose? É um bico, porque aquilo dá status. É um paradoxo total, porque a docência dá status, mas a docência não ganha bem. Para ele, ali é só um bico por isso, né? Ele chega ali dar aula, mas ele é o magistrado. Então, o aluno quer ter aula com o ministro lá do Supremo. E aí, vamos supor, tem aulas maravilhosas, tá? Dos ministros, de ministro do Supremo. Mas, assim, eu estou dando só como um exemplo. Mas aí ele quer alguém que é uma referência, que é, né, é o status, é uma pessoa conhecida. Aí, essa pessoa, quando está em sala de aula, ela tem outro papel. Esse foi outro embasamento. Ela ali não é o magistrado, né? Ela ali é o professor. Aí que entra o professor reflexivo de novo. Como ele está fazendo este papel? Ele se vê como professor? Né? O que, que um professor faz? Ele ensina o conteúdo só ou ele vai além? Ele quer saber quem é seu aluno, né? É isso que o reflexivo faz. Ele quer saber quem são os alunos. Então, a gente lembra de professor, né, Rose, que sabe seu nome, É. né? Que sabia o que, que você passava, ele tinha um carinho. Esse professor faz diferença. Esse é um professor reflexivo. E aí você vai se espelhar nessa pessoa, né? Aí é uma outra pergunta também. O professor, ele acha que precisa ser exemplar, né? Ele responde, não, é muito importante você ter uma postura ética, é muito importante você dar bons exemplos em sala de aula. Aí você, por isso que entra a pesquisa etnográfica. Aí você vai lá na sala de aula, você olha assim, né? Aí eu olhava ele dentro da sala de aula. Como é que ele estava dando aula? Estava lendo código? Estava dando assim dica para burlar a lei? Entendeu? Se ele está dando dica para burlar a lei, ele respondeu no questionário, não é ético. Mas ele na sala de aula faz outra coisa. Então, assim, aí tinha uma pergunta muito engraçada, porque ele respondia assim: não, na minha aula isso não acontece. Aí eu boto no livro. Em que universo isso acontece, então? Porque se todos os professores quase responderam que isso não acontece na aula dele,
que é o pacto de mediocridade, né? Que até o Fernando Becker coloca. Eu finjo que ensino, você finge que aprende, e a gente sai fingindo, né? Que está tudo bem. Fala, não, na minha aula não é assim. Então, se na tua aula não é assim, como é que tem crise, né? Como é que você tem maus profissionais? Onde que acontece? Se na aula de ninguém acontece isso. É em outro planeta, né? Então, assim, você vê, você pega a diferença entre a resposta teórica e a realidade em sala de aula e nos bastidores, né? Na sala dos professores. Vou dar só o último exemplo, vou te passar para você perguntar, que é uma assim que foi o que mais eu achei mais graça. Que aí o professor, normalmente eles respondiam, e aí depois eu era uma figura não querida, né? Porque era aquela pessoa que fez umas perguntas chatas, né, no questionário, porque ele tinha que se auto-enfrentar, né, de certa forma, ele tinha que pensar se ele era ético, ele tinha que pensar se ele preparava o plano de aula, né, se ele chegava com antecedência na sala, se ele não atrasava, se ele dava todos os 50 minutos, vamos supor, de aula, ou se ele saía antes, se ele liberava os alunos antes, tudo que a gente sabe que acontece, né? Ele diz que não, que chegava, mas na realidade não era bem assim, né? Na maioria, você tem as exceções. E aí, um professor lá, falando de reflexão, né? Explicando que é importante dar voz ao aluno, né? Não é tirar a autoridade do professor, né, Rose? Eu acho que as pessoas confundem muito hoje em dia. Não é você ter anarquia dentro de sala de aula. Porque quem sabe quem tem autoridade, né, é quem está ali transmitindo a vivência e o conteúdo. Não é você delegar isso para o aluno e o aluno vai ter autoridade máxima, o professor não tem mais autoridade. Hoje em dia, eu acho que está mais para esse caminho, né? O professor não tem autoridade, né? É faculdade particular que é dinheiro. Inclusive, isso está na pesquisa também, a dificuldade que é a crise no ensino jurídico, porque as faculdades particulares elas só visam a questão financeira e ter o aluno. Então, vai tirando essa autoridade do professor, né? Essa possibilidade de ter uma docência reflexiva. E aí você dá voz ao aluno. Aí teve um professor que, todo feliz, né, na sala dos professores, chegou e falou assim: não, na minha sala eu sou autoridade. Ninguém abre o bico. Do início ao fim, todo mundo calado. Aí mas eu dei tanta risada sozinha, eu falei, esse aí não é reflexivo. Porque não pode abrir a boca, não pode perguntar, não pode questionar. E se vangloria disso ainda, né? Achou o máximo, né? Ninguém não abre o bico. Adriana, a gente vai agora dar um espaço aqui, um intervalinho, pessoal. É só um minutinho, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. O professor reflexivo e o professor de direito é a obra. Nós estamos aqui conversando com a autora Adriana Rocha. Agora, Adriana, você traz aqui no seu livro um capítulo que você fala assim, ó, a autohistoriografia docente. O que é a autohistoriografia? Esse é um dos primeiros capítulos, não é, É, Rose? é. Deixa eu abrir aqui o sumário. Tá. Isso aí é a minha autoexposição. Ah, então conta um pouquinho para gente de você. Por isso que é auto, né, historiografia. Aham. Porque a gente pensando aí de fazer pesquisa, que eu falei lá da crise do ensino. Então, eles tinham a maioria dos autores. Então, quando eles falavam dessa crise, eles sempre abordavam três áreas que influenciavam nesse mau ensino, vamos dizer assim, né? Nessa malformação do profissional. Eles falavam dos alunos, que era o corpo discente, eles falavam e falam da educação em si, então eles abordam muito questão de currículo, questão de disciplinas, carga horária, né? Escritório modelo, né? Estágio, então entra muito, tem muito
trabalho nessa vertente. Dos alunos também, falando que o aluno, né, chega com falta de base, analfabetismo funcional, que ele não se interessa porque ele vê um conteúdo e aquilo não tem nada a ver com a realidade dele, então aquilo não interessa. Ou chega o aluno que só quer realmente, como eu falei, passar em concurso, né? Área criminal, dependendo. Aí em Foz do Iguaçu era muito comum a área criminal, eles adoravam. O que era de criminal, de penal, estava Ibope. Agora, você falar de coisas assim mais reflexivas, de você entender como é que funciona, né? Um mecanismo, por exemplo, de mediação, né? De resolução de conflitos, eu já achava meio chato, né? Nem se interessava, enfim. E aí, a terceira vertente era o corpo docente. Só que todos esses autores, ao longo, desde a década de 70, quando falava do docente, só falava assim, e tem o professor também que influencia na crise. Mas por quê? Ninguém entrava. Foi aí um dos ineditismos, né? Porque eu elenco aqui uns 6. Aí eu pensei, gente, se eu vou falar do docente, e eu sou docente, eu tenho que me colocar ali de cobaia, né? Que também ninguém faz na área jurídica, né? Se colocar esse relato assim de autoexposição da sua história pessoal é muito comum na área pedagógica, né? O próprio professor contar, né, o que ele vivencia e tal. E aí eu falei, não, já que o livro ele é interdisciplinar, né, pedagogia e direito, eu vou fazer minha autohistoriografia aí. E aí eu contei um pouquinho assim de como foi meu processo de formar na faculdade de direito. Minha família é toda praticamente de advogados, né? Aí você tem de tudo, né? Tem advogado, você tem professor, você tem procurador, tem promotor, mas é um meio jurídico, né? Então eu tive essa influência. Aí tem aí, para quem é da Conscienciologia, quem conhece aí as atividades, né, da Conscienciologia, o curso intermissivo, né, a afinidade pensênica, o que eu queria fazer com a área jurídica. E aí eu contei, quando eu me formei, eu entrei em melancolia, eu fiquei realmente assim, em melancolia, que é a nossa Melim, né, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não queria trabalhar na área, eu queria ajudar. Aí eu queria ajudar na área de família. Aí não consegui entrar muito na área de família. Aí tive escritório com um colega meu durante um tempo, né? Então exercia a advocacia de uma forma autônoma, né? Era gostoso, mas o dia a dia no fórum, né? Ele é muito corrupto no Brasil, né? Ele tem é porque assim, é corrupto assim, gente. Não estou dizendo que as pessoas são desonestas, mas existe esse ambiente, esse clima de jeitinho, que é o jeitinho no Brasil, que é o livro do professor Regson. Isso, Quem quiser entender. Tem no Shopcons também, né, Rose? tem. Aspectos sociolinguísticos do jeitinho brasileiro. Então, assim, existe, é um ambiente com muito jeitinho. Então, o dia a dia do fórum, as pessoas nem percebem que estão ali no jeitinho, porque aquilo é o dia a dia. Então, na época que eu me formei, não tinha computador, não tinha internet, era tudo papel, era tudo, né, conversa com o ser humano, não era inteligência artificial com robô. Então, a gente tinha que, né, fazer essa troca, senão o teu processo ia lá para baixo da pilha e não andava nunca, nunca chegava para o juiz. Então, era muito difícil. E aí, eu contei essa história entre Melim, e aí eu resolvi, de repente, foi inspirado, né? Vai fazer mestrado. E aí, isso foi eu lembro até hoje, foi numa terça-feira, eu acordei, vou fazer mestrado. Aí acordei, e aí a prova, a data para terminar a inscrição era na sexta-feira daquela semana. Então, eu tinha 3 dias para me inscrever, não tinha, não tinha internet, não tinha WhatsApp, eu tinha que ir atrás de professor pessoalmente, escrever uma carta na máquina de escrever, né? O pessoal novo não sabe nem o que é isso. É. Ele assinar e eu levar pessoalmente. Então, assim, foi uma correria, mas me indicou o caminho docente. E aí eu conto um pouquinho aí
da minha experiência em sala de aula, tentando fazer sair do professor reflexivo, que eu, na época, não sabia que era isso. Eu fui descobrir quando eu fui fazer a pesquisa, né? Então eu fazia intuitivamente, né? Mas fazia. Então, uma técnica que eu até mostro por exemplo, eu gostava sempre de chegar no primeiro dia de aula, qualquer disciplina que eu desse, né? E aí não importa aonde o professor está dando aula, em que faculdade, qual o tema, eu gostava de aplicar um questionário para os alunos com 2 perguntas só, que era para fazer isso, pegar o perfil da turma, né? Para eu saber como é que ia direcionar depois o conteúdo com esse perfil. Aí eu perguntava por que ele tinha escolhido fazer faculdade de Direito, né? E o que ele esperava no final da faculdade, o que ele esperava com aquilo. Porque aí você entendia quem eram aquelas pessoas no primeiro momento, né? E aí depois a gente ia direcionando as atividades, aí tinha de tudo, né? Era muito legal. Normalmente era questão de que eu quero ser justo, né? Quero ser boa pessoa aqui no Rio, né? Aí em Foz já era outro perfil. Ah, é? Diferente. Em Foz eles gostavam muito assim da questão, porque eu quero fazer concurso, porque, né, eu quero ter uma atividade pública. Aqui no Rio era muito mesclado, né? Era faculdade particular também, mas era muito mesclado. Tinha assim mais uma ideologia no sentido de ter uma aspiração de querer fazer um bem, né? Através dali, uma questão aí da justiça. Tinha gente que queria fazer concurso, tinha gente que queria ir para escritório, então era mais diversificado. Aí, quando eu dei aula aí em faculdade particular, né, a pública eu não sei, porque eu não levantei isso, mas que até é uma boa pesquisa, né, para quem se interessar fazer um perfil conscienciométrico, né, um perfil assim métrico dos alunos que entram ou na faculdade de Direito ou em qualquer faculdade, né? Dá uma boa pesquisa também. Então, assim, é isso, é um pouquinho da minha história, para poder levantar a história dos colegas, né? Que são aí as perguntas. E Agora, aí, olha, desculpa. pode falar. Não, nesses questionários, né, assim, vamos dizer assim, conhecendo o perfil aí desses 300 professores, né, teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, que você fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso e essa é uma realidade? Ou Pior que tudo foi não. mais ou menos dentro do esperado? Eu gostei da pergunta, você viu que eu fiquei pensando? Eu falei assim, não, eu acho que foi tudo dentro do esperado. Ah, Porque, assim, como teve a pesquisa bibliográfica, e aí, de novo, o meu orientador maravilhoso, ele já trabalhava aí, vamos dizer, há mais de 2 décadas e meia, justamente com a questão da crise, né, do direito, porque ele trabalhou para mudar o currículo das faculdades de direito na década de 80. Então, ele era assim o referencial e sempre ali atuante. Então, ele contava muito. Então, a gente pegava a bibliografia, porque tinha que ir nos originais, porque você sabe que vai fazendo a pesquisa, aí vai um falando a mesma coisa que o outro, mas não cita quem foi o primeiro que levantou. Então, a gente fez esse trabalho, né? Não, quem foi o primeiro lá, né? Que comentou isso, que foi a base. E aí, por isso que deram as 26 perguntas, baseado nesse levantamento. Então, foram mais de. Eram 30 anos, porque começou na década de 70, né? Foi em 2000, começou o levantamento bibliográfico em 2007, 2008, foi quase um ano para montar o questionário para ir a campo no segundo semestre de 2009, né? Então, assim, vinham repetindo, né, as mesmas coisas a maioria das vezes. Então, já tinha mais ou menos era um senso comum, porque ninguém tinha ido comprovar o que era falado teoricamente nesses livros, né? E aí o questionário fez isso, ele fez essa compilação do que se falava nesses livros de crise jurídica e montou o questionário para comprovar ou não se aquilo que os autores falavam era verdadeiro ou não.
Então não tive surpresa, acho que por isso. Então, assim, realmente o que eles falavam teoricamente que levava à crise jurídica e que aí o professor estava ali no meio, né, daquela confusão, foi comprovado. Só 3 que não foram. Uma era uma pergunta ali que falava assim, ó, a hipótese que o professor de direito não tem formação pedagógica, porque os autores falavam, olha, a crise é porque ele não sabe dar aula. Sabe aquele cuspe-giz? Aí você vai ver, você deve ter visto isso, o professor de direito, né, escrevendo no quadro e cuspindo. Ou era o cuspe-código. Pega o código e lê. E tem muito. Eu acho que se pegar essa pesquisa e fizer hoje, acho que vai encontrar muita coisa. Só que pode ser assim, ao invés do código, é na internet, né? É a lei ali, a teoria na inteligência artificial. Mas, enfim, essa hipótese, que ele não tem formação pedagógica, ela foi refutada, porque ele tem. Mas ele tem por quê? Aí acho que você vai até rir. Porque é obrigatório. Porque na lei, lá da reforma que meu orientador até ajudou, obrigou a ter formação pedagógica. Sério? Então ele faz porque ele tem que cumprir o requisito, senão ele não dá aula. Mas assim, ele não se envolve, né? Vendo pela prática, ele tem aquela formação teórica, porque ele tem que estar ali, tem que cumprir. Né? Senão ele não vai fazer mestrado, para o mestrado ele precisa, para o doutorado ele precisa, para dar aula, né? Em algumas faculdades. E aí que isso aumenta a nota também, né? Da faculdade em si. Então, foi refutada, mas não é porque ele tem interesse na área pedagógica. O bico lá que você perguntou, né? É porque ele é obrigado. Então, isso também entra assim muito da postura, da docência em si, não é porque ele é reflexivo, é porque ele é obrigado a cumprir determinado requisito. E isso tem muito na área jurídica, né? Às vezes você faz porque a lei manda. Então, assim, não é porque você quer, é porque a lei manda, né? Então, assim, não teve muita surpresa, não, né? Eu tive boas surpresas, vamos dizer assim, quando eu encontrei o professor reflexivo. Eu encontrei professor, tá aí, encontrei professor reflexivo. Mas era que você pegar, sei lá, 50, tinha um, né? E, e normalmente era quem dava aula de sociologia, de novo, né, Rosa? Era quem dava aula de sociologia jurídica, era um cara que dava aula, sei lá, de filosofia, que É, não é aquele colega que você viu, né, que você falou no início, que é o profissional da área jurídica que vai para a sala de aula. Não, ele é de outra área, que está ali, vamos dizer, emprestado, sendo para reflexivo. dar aula para o curso de direito, mas não é advogado. Isso, Olha que é interessante. interessante. Isso aí foi uma boa surpresa, porque aí esses professores, então, assim, o professor reflexivo, vamos dizer, tem a parte também da pedagogia, aquela que eu falei do curso de GIS. Eu estou tentando ver qualquer pergunta aqui, mas é assim, tá aqui, ó. É que a hipótese lá dos autores. O professor de direito utiliza predominantemente aula-conferência. Aí eles falam estilo Coimbrão, né, da Faculdade de Coimbra, que é o professor no pedestal, né, fazendo oratória. Né? O professor de direito adora, né? Adora um discurso, né, em cima do pedestal. Eu tive lá na Dogmático. Universidade de Coimbra Ah, você teve? E ano aí? passado. Não, tem realmente isso. Tem uma sala enorme lá onde eles iam assim. Eu acho que ali é onde eles se apresentavam, sabe? E tem a parte que os alunos ficam lá embaixo, mas também tem uma área em cima, assim, que você vê tudo que está acontecendo, sabe? Lá de cima, sabe? Tipo espectador, assim. Ai, que Aham, máximo. Mas, assim, o isso bacana é aí. a arquitetura, né? Que eu acho Legal. massa. E ali Legal. tudo muito tradicional, né? A gente já não vê mais, Isso, já não tem isso. isso. Agora, Não. Adriana, a gente vai agora também, novamente, chamar aí os nossos comerciais. Pessoal, olha, a gente vai estar aqui voltando a falar sobre esse tema.
É só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje Adriana de Lacerda Rocha, sobre o professor reflexivo e o professor de Direito. Agora, Adriana, vamos lá, nesse universo aí que você fez essa pesquisa, né? Algumas coisas não tem como mensurar, né? Eu fiquei pensando, tá? Uma coisa é o que ele responde no dicionário, ou no questionário, e você até colocou aí alguns exemplos, e outra coisa é a prática. Você não tem como medir, por exemplo, a qualidade da aula que ele está dando, né? Você não tem como saber o resultado prático no aluno, por exemplo, da metodologia que ele usa. Isso aí já é um tema para uma outra pesquisa, né? Ah, ia ser o máximo. É outra pesquisa. Porque é legal mesmo. Esse livro é bem bacana. Eu gosto de ler ele de vez em quando, porque nem eu lembro detalhe às vezes, entendeu? É tão gostoso. Porque dali dá para você tirar isso aí que você falou, várias possibilidades de pesquisa, né? E algumas pessoas depois até fizeram. Uma é essa realmente que você disse, né? Tá, levantou aqui o perfil do professor, né? Viu que ele não é reflexivo, que é bico, no modo geral, né? Que ele dá essa aula de Coimbra, né? Ele não está querendo saber muito do aluno. Mas e o aluno? Aí a pesquisa do. Lembra da tríade? Isso que ia ser bacana, né? Eu peguei o lado do professor, alguém vir e pegar o lado do aluno. E aí acompanhar realmente, né? Como é que esse aluno, né, o corpo discente, ele chega ao final de uma faculdade de direito, né? Eu Porque lembro, a qualidade de ensino, isso a gente já está vendo que há um declínio, né? Por exemplo, eu vejo em redes sociais, eu fico alarmada com advogado escrevendo errado, sabe? Assim, não é o mínimo básico você saber escrever. O advogado, ele faz petições, ele tem que escrever no errado. mínimo, até usando o latim, né? E a gente vê um nível assim básico, né? E aí, se você pergunta se a pessoa ela não sabe nem escrever direito, como é que ela vai ser um bom profissional nas coisas mais sérias, né? Isso é. Exatamente. E a qualidade a gente está vendo, né, que não é só na área de direito, né? São em várias áreas que parece que há uma banalização, há um barateamento, há uma desvalorização do ensino com profundidade, né? Acho que isso é uma crise assim geral. Eu não Geral. sei, não Não, eu sei. concordo com você. Por isso que essa pesquisa ela vale para qualquer pessoa que queira, sabe, entrar e ter ideia de alguma coisa, melhorar. Porque isso aí que você está falando, a crise, a crise começou em 70, mas a crise continua. E está piorando. E realmente está piorando. E os professores reclamavam da qualidade dos alunos. Porque aí o professor Ácer, ele falava assim, entra todo mundo na faculdade, né? E faculdade de Direito, que é o pacto de mediocridade, porque você vai maquiando, né? Então, o requisito, por exemplo, do MEC nas universidades particulares, para ter nota mais alta, você tem lá, né? Tantos por cento de, inclusive está na pesquisa, tantos por cento da equipe docente com doutorado ou mestrado. Quanto Isso, mais doutorado, mestrado, aumenta. E ó, na área jurídica ainda tem assim: se exerce profissão fora, se é magistrado, se não sei, aumenta a nota. Então, olha como é que o negócio vai, né? Você maqueia a qualidade, vamos dizer, porque às vezes você encontra até o professor querendo fazer uma coisa diferente. Por isso que vai lá na crise e diz, reclama que o aluno não acompanha, porque dependendo da faculdade que você vai, e na Grande Florianópolis, é mais ou menos semelhante assim, com algumas regiões aí de Foz do Iguaçu, né, e as cidades ao redor. A faculdade é lá no meio de um campo,
sabe, de rural, e os alunos vêm dessa área rural. Então, assim, ele não sabe ainda escrever. Ele tem analfabetismo funcional mesmo. Então, assim, ele não entende o que ele está lendo, né? Então, você, às vezes, você tem o professor lá cheio de vontade de querer aprofundar um debate, uma coisa, mas ele não pode, ele não consegue, ele tem que dar o básico de português. Teve uma aula, você falou isso, eu lembrei agora. Teve uma aula que eu tive que mostrar, por isso que esse teu programa é muito importante, mostrar livro, porque eles não sabiam ver índice. Então, era o livro lá que era referência. Mas, professor, vai ter que ler tudo do início ao fim. Eu falei, gente, o índice. Índice? Então, eu tive que pegar o livro e mostrar como é a estrutura de um livro. Agora, você imagina hoje, você falou da internet, eu imagino hoje, esse mesmo lugar que eu vivenciei isso, como é que está hoje? Porque hoje, mesmo o livro aqui, eu não gosto de livro, né? Já comprovaram, né, isso, que a gente vai ficar emburrecido se não pegar livro para ler, se não escrever, né? Se não pegar papel. Então, agora você vê como que são diferentes os universos e níveis. Isso dá frustração até para o professor, porque, assim, você vê, às vezes, isso eu vivenciei muito aí em Foz e lá na pesquisa, o orgulho das famílias, né? Que às vezes aquela pessoa é a primeira pessoa que faz uma faculdade. O meu orientador foi o primeiro a fazer faculdade na família dele. Só que ele era um aluno diferenciado, né? Ele queria estudar, ele pesquisava, ele é uma pessoa inteligente, fazia associação de ideias. Mas você pega esse aluno que tem analfabetismo funcional, não sabe pegar um livro, é o primeiro da família a fazer faculdade, aí entra em particular, aí está no livro também. Isso é uma coisa que contribui para esse não ensino, né, Rose? Esse pacto de mediocridade. É a mercantilização das faculdades, porque aí quer ter o aluno, e aí o professor quer fazer um bom trabalho, a instituição não apoia, tira a autoridade do professor. Como é que o professor vai ser reflexivo? O professor tem que dar o conteúdo, cuspir o conteúdo, coimbra, né? Não pode formar, ele quer fazer uma coisa diferente. Não pode reprovar o aluno. Aí em Foz eu vivenciei isso, eu não podia reprovar o aluno. Eu falei, não, eu reprovo. Ah, mas aí não pode caneta vermelha, né? Você não pode dar canetada. Traumatiza. Aí eu Traumatiza. cheguei no. Traumatiza. Gente, não passa do chão. Supera o trauma, né? Aprende, vai ser bom. Eu tive que parar com a direção no meio da escada, porque eu cheguei no nível que eu falei, eu tenho que fazer igual escola. Então, eu corrigi a prova, eu escrevendo a resposta certa em caneta vermelha, porque eu tinha que corrigir o português. Aí você está falando, né? Porque a pessoa não fazia uma sentença, nem sentença tinha, né? Sujeito, verbo, predicado, nem pensar. Então, eu escrevia o certo. Então, aí, quando o aluno via, ele se conformava assim, porque ele via a resposta certa. A direção, eu tive que mostrar para a direção. Aí, eu disse, sabe o que a direção me falou? Pacto de mediocridade. Falou assim, mas dá um pontinho, são só 2 pontos. Aprova o aluno. Aí, qual autoridade o professor tem? Se você tem a instituição, né, tirando a autoridade do professor na frente do aluno, o aluno vai estudar, né? O aluno vai fazer alguma coisa? Não, ele só quer o diploma lá. Então, assim, tem essas nuances também, né, estruturais, conjuntura brasileira, que contribui para a tal da crise, né? E aí o professor reflexivo no meio disso tudo tem que fazer mágica. O professor que quer fazer esse trabalho. Mas dá para fazer, consegue. Mas tem que ter mais tempo, né? Vai ter mais trabalho, vai brigar mais, brigar assim, né? Ele vai ter que explicar mais para a estrutura toda. Agora, assim, na sua pergunta lá, se eu tive uma surpresa, lembrei de uma agora. O aluno respeita esse professor. Mesmo esses alunos que têm essa dificuldade, eles gostam do professor que é exigente. É um paradoxo. É um Eles paradoxo. respeitam, eles respeitam esse professor que é mais reflexivo, porque eles veem
que a pessoa é séria, né? Que a pessoa ela está querendo contribuir com aquele aluno que quer ser profissional daquela área, né? Ele vê que o professor sabe, então o professor tem que saber o conteúdo mesmo, né? Mas ele tem que passar algo mais. É aquela postura ética, aquela postura exemplarista dentro de sala de aula. É um professor sério, o aluno respeita mais esse do que aquele outro que fica dando pontinho, que não prepara a aula, sabe? O aluno vê isso. Mesmo que seja um aluno assim difícil, né? Um aluno assim que não é complexo, né? Em sala de aula, ele respeita mais esse, que é mais sério. Ele vê que a pessoa é séria, né? Que a pessoa está respeitando ele. A gente já está aqui quase nos instantes finais. Eu queria saber o seguinte: dessas 26, né, perguntas, você falou que 3 não atingiram aí a hipótese esperada, né? Você pode, assim, sintetizar para a gente, para matar a curiosidade? Sim, uma era essa, que o professor de direito, ele não tem formação pedagógica. Ah, ok. Essa foi refutada, porque essa tem, Tá, ele tem, tá. né? Que o professor de direito ele não faz qualificação. Tem, qualificação docente. É tudo porque ele é obrigado, tá? Uhum. E que o professor, ele não faz plano, não faz, né, assim, a carreira docente. Ele faz, mas é porque ele precisa, Meia né? boca. Então, assim, é. Mas ele não é reflexivo, né? Ele não aprendeu a ensinar mesmo, ele aprendeu mais ou menos, né? Então, assim, ele é arrogante. Então, tem lá, o professor de direito é arrogante, é o dono da verdade, foi comprovada. Ele é individualista, foi comprovado. Ele não prepara a aula, né? Ele não reflete. Ele faz aquilo de bico, como você falou no início. Ele dá aula para ele mesmo, né? Então, a docência é focada nele. Ele não tem muita remuneração, né? E assim vai, ele valoriza o tradicional, né? Que é ele falando e os alunos calados, então é isso. Então, as que foram refutadas foram essas que têm mais relação com uma obrigatoriedade legal. Foram 3. Agora, o resto, E o que você deixaria assim de mensagem final que a gente possa, né, deixar para reflexão do ouvinte? olha, é, eu diria para os colegas professores, né, que gostam de dar aula em qualquer área, que vale a pena não só assim olhar aqui o levantamento que o livro fez, porque dá muita ideia, né, porque ele aborda bem essa questão pedagógica do que é você pensar e refletir de uma maneira técnica. Não é qualquer pensamento, é um pensamento que objetiva alguma coisa. Então, ele precisa acontecer antes de ir para a aula, durante a aula, que você tem que adaptar, né? Muitas vezes, a maioria das vezes eu diria, e depois você pensar como é que foi o teu plano, se está dando certo, se não está, para adequar. Qualquer área docente. E assim, a pessoa gostar, né? Gostar de gente, sabe, Rose? É gostar do aluno, é procurar entender que aquele aluno ele tem uma vida fora dali, né? E como é que você poderia contribuir para melhorar dar esperança, dar otimismo para essa pessoa que vai atuar na profissão lá na frente, né? E que é ele que vai ajudar a transformar para melhor, né? Onde quer que ele esteja. Então, eu daria esse recado, para a pessoa ficar feliz e tentar fazer isso. Recado dado, então, a gente agradece aí imensamente a sua participação aqui hoje conosco. A gente agradece também a você que esteve aí antenado nas ondas aí da AM, né, 1320. E a gente espera vocês no sábado que vem aqui, né, programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.